O silêncio de Warren Buffett não foi uma despedida. Foi um golpe de lucidez lançado contra uma era ruidosa. Quando o homem mais paciente do capitalismo anuncia que vai ficar quieto, o mundo das finanças estremece, não pela ausência de suas palavras, mas pela presença esmagadora do que elas significam. Seu silêncio não é o de quem cansa, mas o de quem conclui. Buffett, o último dos sábios de mercado, encerra seu ciclo como Sócrates diante do tribunal da ignorância moderna, sereno, consciente e ainda ensinando. Sua última carta não foi uma mensagem aos acionistas. Foi um testamento filosófico sobre a vaidade humana, o tempo e o poder. Ele começa falando de sorte, mas o que parece humildade é, na verdade, ironia de quem entende o absurdo da existência. Nasci em 1930, saudável, homem, branco e americano, escreve ele, como quem reconhece que a roleta da vida o favoreceu. Schopenhauer chamaria isso de vontade cega da natureza, o acaso que decide quem nasce rei e quem nasce servo. Buffett, diferentemente dos deuses do dinheiro que o rodeiam, não se esconde atrás da meritocracia. Ele a desmonta, confessa a arbitrariedade do sucesso e, com um toque de Nietzsche, parece rir da moral do esforço como um mito conveniente. Sua sorte, diz, não foi merecida, foi sorte e ponto. Mas o texto se aprofunda. Ele fala da infância, das freiras, da apendicite que quase o matou e do médico que o salvou por intuição. Uma metáfora perfeita para o próprio Buffett. O investidor que nunca confiou apenas nos números, mas no instinto. Essa passagem inocente revela seu método filosófico. O investimento como fé racional, o lucro como consequência do discernimento e a vida como um longo exercício de gratidão lúcida. A carta avança e o tom muda. Buffett revisita Omaha, o berço e o templo. Ele fala da simplicidade de crescer no meio-oeste americano como se descrevesse o jardim de Epicuro, onde a felicidade nasce do básico e a sabedoria é sinônimo de não complicar. Em um mundo que idolatra o ruído das inovações, Buffett ensina o valor da repetição, do tédio produtivo, da rotina que constrói fortunas silenciosas. Em tempos em que empreendedores gritam para serem notados, ele se despede sussurrando. E por isso mesmo ensurdece o mundo. Há, porém, um momento em que a carta se torna confissão. Buffett reconhece o peso do tempo. O tempo é invencível, escreve. Aqui, ele soa como Sêneca, o estoico que abraça a velhice não como ruína, mas como libertação da pressa. A consciência da finitude não o desespera, o engrandece. Ele observa a decadência física com a frieza de um sábio que entende que o corpo é apenas o veículo da lucidez. Trabalha 5 dias por semana, não por ganância, mas por hábito. O trabalho é seu modo de rezar. E então ele toca o ponto mais humano, a sucessão. Ao anunciar Greg Abel como seu sucessor, Buffett não está apenas passando o bastão, está testando o mundo. Ele quer saber se a geração seguinte será capaz de prosperar sem corromper-se. E aqui emerge o tom mais sombrio da carta, o alerta sobre a vaidade corporativa, a corrupção dos que confundem liderança com idolatria e o poder com um espelho. Quando ele escreve sobre os executivos e os conselhos de administração, a voz mansa de Buffett se torna bíblica, quase profética. Ele denuncia a falsa moral da transparência, aquela que transforma a ética em espetáculo. As boas intenções falharam, o efeito foi o oposto. Diz referindo-se às leis que obrigam as empresas a divulgarem a diferença salarial entre o CEO e o trabalhador médio. A ideia, que parecia justa, gerou inveja, não equilíbrio. E então vem a sentença que se tornará imortal. Inveja e ganância andam de mãos dadas. É o momento em que Buffett abandona a máscara do investidor e revela o filósofo que sempre foi. Essa frase poderia estar em Nietzsche, em La Rochefoucauld, ou nas páginas mais amargas de Pascal. É a constatação de que a inveja é o combustível do sistema que fingimos admirar. Buffett, que viveu no topo da pirâmide, olha para baixo e enxerga a insanidade da escalada. Todos subindo, ninguém satisfeito.
Ele compreende que o capitalismo moderno não se move pelo desejo de vencer, mas pelo pavor de ser superado. Como Nietzsche em Assim Falou Zaratustra, Buffett compreende que o homem moderno é um escravo disfarçado de vencedor. Ele não busca liberdade, busca a aprovação. A inveja virou o motor da produtividade, a comparação, o novo chicote. Buffett não apenas critica, ele confessa a falência moral de uma elite que esqueceu o propósito de criar valor e passou a competir apenas por status. Sua carta é o espelho que nenhum CEO quer olhar, porque reflete a verdade. Que o topo é solitário não por causa da altura, mas por causa da vaidade. Mas há ternura no meio da crítica. Buffett fala dos filhos e das fundações com uma sabedoria quase budista. Ele não quer criar dinastias, quer dissolver o próprio nome. Sabe que o poder que tenta se eternizar apodrece. Governar a partir do túmulo não tem bom histórico, escreve. Uma frase que poderia ter saído de Marco Aurélio. Ele entende que o legado não é o que você controla, mas o que você solta. O império que não pode funcionar sem o imperador é uma prisão disfarçada de trono. E assim ele decide doar. Não por generosidade, mas por lucidez. Ele sabe que a fortuna, mantida como fetiche, destrói os herdeiros. Compartilhada, purifica. Em sua filantropia tardia há algo de Dostoiévski, o reconhecimento de que o pecado da acumulação exige a penitência da devolução. Buffett, que acumulou bilhões, agora devolve em silêncio, sem discursos, sem moralismo. O dinheiro retorna à sociedade como se voltasse ao solo, e ele, o jardineiro que colheu demais, devolve as sementes. A carta, entretanto, não é doce. A dureza nas entrelinhas. Buffett fala do envelhecimento como quem fala de um inimigo educado. O tempo, diz ele, é invencível e escreve o nome de todos no placar das derrotas. Essa consciência o torna paradoxalmente mais leve. Como Sêneca, ele percebe que o tempo não se vence, se usa. A cada linha há o desapego de quem entendeu que o relógio é o verdadeiro dono do mundo. Ele não se despede com tristeza, mas com ironia. Ri da própria longevidade, das excentricidades toleradas aos 95 anos, das freiras que ele um dia prendeu com suas impressões digitais. Essa leveza é a sabedoria em sua forma mais rara, a de quem olhou o abismo e não perdeu o humor. E então vem a lição final. Buffett, que poderia terminar falando de ações, fala de virtude. Ele ensina que a grandeza não está no acúmulo, mas no caráter. Quando você ajuda alguém de qualquer forma, ajuda o mundo, escreve. É uma sentença estoica, quase cristã, mas desprovida de dogma. Ele não prega, ele constata. E como um velho mestre zen, transforma o simples em absoluto. A faxineira é tão humana quanto o presidente. Essa frase, no contexto de um bilionário, soa como heresia e revelação. Buffett encerra sua jornada como Sócrates bebendo cicuta. Não por culpa, mas por coerência. Ele não quer ser adorado, quer ser esquecido. Sabe que o verdadeiro legado é o exemplo silencioso, não o monumento dourado. E como Nietzsche, deixa uma provocação. Escolha seus heróis com cuidado e os imite. Em outras palavras, o verdadeiro investimento não é em ações, é em caráter. O mercado recompensa o oportunismo, a vida recompensa a integridade. Buffett parece dizer: eu venci porque esperei, eu prosperei porque não precisei parecer, e eu me tornei livre no momento em que percebi que não precisava de mais. O silêncio de Buffett é um manifesto contra a gritaria da mediocridade. Ele se cala, mas sua ausência fala. O homem que decifrou Wall Street encerra seu testamento ensinando o oposto do que Wall Street acredita, que o verdadeiro lucro é não precisar mais provar nada. Sua carta é, portanto, mais do que um documento financeiro, é um evangelho de lucidez. Ela destrói o mito de que riqueza e sabedoria são opostos. Mostra que o verdadeiro sábio é aquele que domina o dinheiro sem ser dominado por ele. Buffett atravessou o capitalismo como um monge atravessa o deserto, com fome, sede e disciplina. E no fim, descobriu que o oásis sempre esteve dentro. Quando ele diz "estou ficando quieto", está nos dizendo que há um ponto em que falar demais empobrece.
que o silêncio, quando vem depois da obra feita, é a forma mais elegante de eternidade. Ele nos mostra que o sucesso não é gritar, é permanecer. Que o barulho da vitória passa, mas o eco da sabedoria fica. A carta de Buffett é o crepúsculo de um império, mas também o amanhecer de uma consciência. É Nietzsche reencontrando Sêneca dentro do corpo de um financista. É Sócrates com planilhas. É o capitalismo olhando para si mesmo e perguntando: o que sobrou de humano em mim? E talvez, nesse eco silencioso, esteja o verdadeiro ensinamento. Buffett nos lembra que o mundo não precisa de mais gênios, precisa de homens que saibam parar. O silêncio, no fim, é o grito da alma que entendeu tudo.